Olá, bom dia, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos continuar o nosso assunto de Roma Antiga, tá? Na aula anterior, nós falamos a respeito do período monárquico em Roma, falamos sobre a sociedade romana, falamos sobre como Roma foi fundado, e na aula de hoje, nós iremos falar a respeito do período republicano em Roma, que é a segunda fase da história romana. Eu falei para vocês que Roma tem três fases, tá? A primeira fase, que é a fase monárquica, a segunda fase, que é a fase republicana, e a terceira fase, que é a fase do período do Império Romano, tá? Nós estamos ainda na segunda fase e nós vamos lembrar o seguinte, tá? Como foi para Roma sair do período monárquico para o período republicano? Bom, é bem simples de entender. No período republicano, vocês devem se lembrar que Roma tinha um rei, tá? E junto com esse rei governava o Senado e a Assembleia Curiata. O que acontece é que o Senado controlava muito o rei. Por exemplo, era o Senado romano que escolhia quem ia ser o rei. As decisões do rei poderiam ser vetadas pelo Senado, ou seja, as decisões do rei poderiam ser barradas pelo Senado. Então, o último rei romano, o sétimo rei, ele não queria mais ficar nessa situação, ele queria ter o poder absoluto, digamos assim. Então, o que ele faz? Ele tenta dar um golpe no Senado romano, mas o Senado romano é mais esperto e dá um golpe nele e acaba com a monarquia. Então, olha só a história. O rei romano tenta dar o golpe no Senado, mas o Senado é mais esperto e dá o golpe nele. Aí, a partir daí, o Senado acaba com essa história de rei e inicia um período republicano. No período republicano, nós não vamos ter rei. Nós vamos ter essas três instituições aqui, ó. O Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. O Senado é praticamente o mesmo Senado da época da monarquia, é formado por patrícios, só que esses patrícios eles vão ser senadores até morrer, tá? É um cargo vitalício. O Senado também vai poder interferir em todos os assuntos de Roma, vai poder fiscalizar todos os profissionais que trabalham no governo, vai assessorar todo mundo e vai dar a palavra final sobre as decisões da Assembleia, certo? Essa Assembleia, que é a Assembleia do Povo, ela era também formada em sua maioria por patrícios, mas por alguns plebeus enriquecidos também. Qual era a principal função dessa Assembleia? Essa Assembleia ela ia eleger os membros da magistratura, que nós já vamos saber o que é. Então, a Assembleia do Povo votava e escolhia para ver quem iam ser os magistrados romanos. Os magistrados romanos eram funcionários responsáveis pelas funções mais importantes da cidade. Eram 5 os magistrados, as profissões, né? Tinham os cônsules, tá? Tinham os pretores, os edis, os questores e os censores. É bem simples de você entender. Cada um desses magistrados tinha uma função. Os cônsules, por exemplo, ó, eles faziam a execução das leis, faziam as leis serem executadas e eles comandavam o exército romano, era uma função super importante. Os pretores, eles eram encarregados da justiça, então eles ficavam encarregados das funções de julgar a pessoa que não estava cumprindo a lei, por exemplo, ficava encarregado das funções jurídicas. Os edis eu digo que eles eram os engenheiros da cidade, porque eles cuidavam da manutenção da cidade, cuidavam das obras que iam ser feitas, fiscalizavam tudo, faziam projetos. Os questores ficavam cuidando do dinheiro, eram responsáveis pelas finanças de Roma. E os censores, eles tinham duas funções. Eles eram responsáveis pela contagem da população e também eles faziam as festas. Eles cuidavam das festinhas romanas. Cada cargo desse ficava por um ano. A pessoa era escolhida para governar pelo período de um ano, depois vinha outra eleição, aí outra pessoa ganhava, certo? Então, a República Romana ela funcionava dessa forma, era uma harmonia entre o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. O Senado fiscalizava tanto a Assembleia quanto a magistratura, tá? E a magistratura era escolhida pela Assembleia, ok? Na próxima página, na parte que fala sobre a política expansionista romana, nós vamos ver que expansão significa você conquistar novos territórios. Então, quando eu falo assim, Roma está se expandindo, eu quero dizer que Roma está conquistando novos territórios, tá? Roma, assim como uma outra grande civilização do passado, assim como o Egito, assim como outros povos
antigos que nós já estudamos, Roma também vai se expandir. E Roma, inclusive, vai ser o maior desses impérios da antiguidade, porque Roma vai conquistar quase a Europa inteira, partes da África e partes da Ásia. O livro de vocês deu um exemplo de um conflito que Roma vai se meter por causa dessa política expansionista, tá? Esse conflito são as guerras púnicas. As guerras púnicas são guerras que vão durar muitos anos, certo? Vão ser 3 grandes guerras que Roma e os cartagineses vão se enfrentar, e justamente por causa da política expansionista de ambos os estados, tá? Cartago era uma civilização que vivia no norte da África. E essa civilização, e assim como Roma, queria conquistar ali o mar Mediterrâneo para eles. Então, Roma e Cartago ficavam disputando as rotas marítimas comerciais do mar Mediterrâneo. Roma queria dominar sozinho e Cartago queria dominar sozinho. Então, por isso eles entraram em guerra. Tá? Essa guerra é chamada de guerras púnicas, porque os romanos não chamavam os cartagineses de cartagineses, eles chamavam os cartagineses de púnicos. Então, púnicos é o mesmo que cartagineses. Tá? Ao final de tudo, Cartago foi dominada pelos romanos e Roma, né, ficou com as rotas comerciais que estava disputando. Tá? Então, Roma acabou vencendo as guerras púnicas. Deixa eu só ver com quanto tempo de aula nós estamos. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês a respeito desse tema aqui, ó. Não sei se vai virar a página do livro de vocês. Vai. Eu vou falar com vocês a respeito das consequências das guerras para Roma. Então, quais foram as consequências que essas guerras, que esses conflitos trouxeram para a cidade romana, para os romanos. Certo, pessoal? Beijo, até a próxima aula.